Meus amados irmãos em Cristo e meus amigos, essa é a segunda vez que eu me dirijo a vocês depois que sofri um infarto no dia 22 de fevereiro. Agora são passados 9 meses e eu tenho me recuperado muito bem, graças a Deus. Estou gravando esse vídeo visando contar um pouco da minha história, desde pequeno até a idade que estou hoje, com 74 anos. Meu pai e minha mãe, eles conheceram o Evangelho antes de eu nascer. A minha mãe era da igreja presbiteriana, no interior, na zona da mata de Minas Gerais, e meu pai da igreja batista. E quando eles casaram, a minha mãe deixou então a igreja presbiteriana e aceitou o batismo, né, por imersão na igreja batista. Dessa união vieram 4 filhos. A minha irmã mais velha, da Inê, meu irmão mais velho, Dênio, ele faleceu por um problema de coração. Depois veio o Delcio Meireles, que sou eu, e o Dalton, que é meu irmão mais novo, caçula, mora em Belo Horizonte também. O interessante é que a minha mãe, ela contava, quando mudamos de Caratinga, em 1950, e mudamos para Belo Horizonte, eu estava com 7 anos, nasci em 1943. Ela me contava dizendo o seguinte, que era a coisa mais estranha, porque naquela época, meu pai e minha mãe não estavam reunindo. A minha mãe dizia que, quando me perguntava o que eu ia ser quando crescesse, eu dizia que ia ser pastor. Mas não tinha a menor ideia, porque já haviam se passado 7 anos que o meu pai e minha mãe estavam afastados da Igreja Batista. Em 1950, nós mudamos para Belo Horizonte, onde eu morei 48 anos. Né? Quando cheguei em Belo Horizonte, meu pai motorista, e ele se dedicou a um trabalho com ônibus. Naquela época era chamado micro-ônibus, né? Aqueles ônibus menores de 10 passageiros, 14 passageiros. Ali ele trabalhou e eu ajudava como trocador. Naquela época não existia roleta e eu trabalhava com ele. Né? Ia para dentro daqueles ônibus pequenininhos, né? Vendia uma ficha que a pessoa colocava num cofre na hora de descer. Isso eu estava, quando mudei para lá, estava com 7 anos. E aos 14 anos, né, ainda trabalhando lá, ajudando meu pai com os ônibus em Belo Horizonte, meu pai se tornou um homem conhecido em Belo Horizonte a ponto de ter até uma rua com o nome dele, Gil Meireles, em reconhecimento ao serviço que ele prestou ao povo de Belo Horizonte com os ônibus. E então, mais ou menos aos 14 anos, eu tomei conhecimento do Elvis e fiquei apaixonado com as músicas dele. E eu me lembro que eu comprava as revistinhas, chamava Revista do Rádio, e traziam as letras, e eu levava aquilo para casa para tentar cantar junto com ele naqueles LPs antigos, né, o disco de vinil. E mesmo com aquela dificuldade, eu amava, cantava, e eu cheguei a gravar 100 músicas do Elvis de memória. Eu escrevia as letras perfeitamente o inglês correto, mas não sabia traduzir uma palavra. E aí então, não me lembro exatamente, mas parece que com 16 ou 17 anos, eu fui tentar cantar na Rádio Guarani, do Aldair Pinto, em Belo Horizonte. E eu cantava ao vivo com meu violãozinho, cantava as músicas do Elvis. O inglês realmente era um verdadeiro assassinato na língua, né, porque eu não sabia a pronúncia nem o que eu estava cantando. E dali eu saí e fui cantar no programa do Wilson Orsini, na TV Itacolomi, que funcionava ali em Belo Horizonte, em frente à igreja São José, na Avenida Afonso Pena. E ali então eu cantei durante muito tempo. Lá eu conheci a Vanderleia, que foi cantar uma vez, foi se apresentar no programa do Wilson Orsini, e eu tomei conhecimento que tinha um programa no Rio de Janeiro, na Rádio Marinque Veiga, chamava Hoje é Dia de Rock, do Jair de Taumaturgo e Isaac Zaltman. E eu me inscrevi, falei que eu cantava ao vivo, e fui para lá, para casa da minha tia, no Rio de Janeiro, e no sábado nós tínhamos um programa então ao vivo
na, na, na Marinho Veiga. E aí, então eu fui para lá, cantei a primeira vez, se não me engano, cantei a música do Elvis, que é o I Gotta Know, aceitação muito grande do público, né? Porque o pessoal estava sempre acostumado a ouvir, era mímica, né? As pessoas colocavam o disco e ficavam imitando o que estavam cantando. E ali na Marinho Veiga, por incrível que pareça, né? Eu tive o privilégio de conhecer o Roberto Carlos antes dele gravar. Naquela época ele cantava de smoking, de terno preto, gravatinha borboleta, com o violãozinho, cantava a música de João Gilberto, Bossa Nova. No programa também tinha o Renato e seus Blue Caps e um cantor que cantava muito bem, que era o Ed Wilson. Se não me engano, ele era irmão do Renato. E ele cantava também, imitava também o Elvis, né? Cantava muito bonito, uma voz espetacular. E futuramente até tomei conhecimento que ele se converteu, abandonou aquela carreira e se tornou um cantor de música gospel. E então ali, na Marinho Veiga, eu cantei e ganhei uma medalha de prata como melhor cantor do mês de março de 63 ou 62, se eu não me engano. E depois disputei o melhor cantor do ano. Foi num grande teatro no Rio de Janeiro, mas eu não ganhei o prêmio. E realmente foi o auditório que estava presente se manifestou de uma maneira muito forte. Eles batiam o pé no chão que subia até poeira, reclamando que o mineiro não tinha ganho aquele prêmio. E eu muito chateado, muito triste com o que tinha acontecido, falei, vou lá ver o papai e mamãe, já tem um tempo que eu estava, se não me engano, um mês ou dois que eu estava no Rio de Janeiro, na casa da minha tia, e aí voltei a Belo Horizonte. Quando cheguei em Belo Horizonte, tive uma surpresa. O meu pai e minha mãe, eles estavam um dia na Praça Raul Soares, onde fica também a primeira igreja batista de Belo Horizonte. Eles estavam ali na fila esperando para assistir um filme no Cine Candelária. Era um cinema muito famoso naquela época. E aí tocando um hino, e meu pai lá na fila com a minha mãe, e ele foi tocado, né, por aquela música, ele virou para a mamãe e disse, senhor Isabel, nós estamos aqui na fila para assistir filme e vamos pagar para poder entrar, e a igreja de Batista, lá tocando um hino ali, quantos anos que a gente não vai? Vamos lá? Ela falou, vamos. Quando chegaram na porta, o saudoso e querido irmão Jadir Elon Braga, um diácono da igreja há muitos anos, introduziu meu pai e minha mãe, e a primeira igreja tinha sofrido naquela ocasião uma divisão, que deu origem à igreja da Lagoinha. E aí então o culto começou e o pastor foi lá para frente, cantava muito desafinado, então ele disse, irmãos, nós continuamos aqui com a nossa luta aqui, sem organista, sem uma pianista, que a nossa pianista foi com o grupo que se dividiu. Então, os irmãos vão ter que me suportar aqui para cantar os hinos e dirigir os hinos. E aí minha mãe, a Dona Isabel, quem conheceu a Dona Isabel, sabe do gênio dela, ela levantou a mão e disse, senhor pastor, eu estou vindo aqui a primeira vez com o meu marido, mas eu posso ajudar se o senhor permitir. Falei, pois não, a senhora quem que é? E o diácono, né, o Jadir, se levantou e disse, pastor, é a Dona Isabel e o seu Gil que estão nos visitando aqui, eles são batistas, estão afastados há muitos anos da igreja e estão aqui nos visitando pela primeira vez, depois de 19 anos. E aí falou, mas que bom, a senhora conhece os hinos? Falei, toquei os hinos a vida inteira, pastor. Todos esses anos que eu fiquei fora, eu sempre toquei, minha família toda conhece os hinos do cantor cristão. Então, mas que maravilha, então vem cá, senta aqui no piano. E ela já foi para o piano e acompanhou naquela noite, se tornou a organista da primeira igreja batista. Ajudou durante muitos anos, ela ensaiava o coral, com a saudosa Dona Carolina, esposa do pastor, né? E eu estou chegando do Rio de Janeiro para casa. E aí o pastor disse, Dona Isabel e o senhor Gil, nós estamos recebendo um coral de São Paulo, coral Excelsior, que vem aí com mais ou menos 40 pessoas. E nós estamos precisando de ajuda aqui para hospedar esse pessoal, para não mandar para o hotel. Aí minha mãe disse, perfeitamente, lá em casa tem um quarto que cabe, pode mandar 2 homens para lá, ou 2 mulheres. Aí foram lá para casa, eu chego e encontro aqueles 2 irmãos lá em casa.
E eu então, aos 19 anos, fazendo exatamente 19 anos que meu pai e minha mãe haviam deixado a comunhão porque foram excluídos da Igreja Batista. Aqueles dois irmãos me falaram e me convidaram para ir ouvir o coral deles cantar. O coral apresentava ópera, era uma ópera cantada, uma história cantada. E eu me lembro que, quando eles me convidaram, falaram comigo que era uma ópera, eu virei para o lado, assim, vocês precisavam ver a minha pinta naquela época. Cabelo assim de envergonhar até Elvis Presley, Luan Santana. Ele ficaria com vergonha do meu cabelo naquela época. De costeleta até aqui, sapato preto e branco. E então eu virei o rosto para o lado e falei, esses dois homens não me conhecem, me convidaram para ir ouvir ópera. Eu gosto de rock, Elvis Presley, né? Mas eu fui. Era um sábado e um domingo que eles iam cantar. Quando eu ouvi aquele coral cantar no sábado à noite, puxa, o céu caiu na minha cabeça. Fiquei maravilhado. E aí, quando foi na segunda-feira, começou-se uma série de conferências na primeira igreja batista. Eles estavam, no domingo seguinte, seria o aniversário da igreja. E então veio pregar o diretor da Faculdade Batista de São Paulo, Dr. Thurman Bryant, um americano muito simpático. E ele então pregou aqueles dias todinho. Na quinta-feira, eu comecei a sentir o toque de Deus na minha vida. Foi quinta, sexta, sábado, no domingo à noite, a igreja lotada, devia ter mais ou menos umas 1000 pessoas. E ele apontava como pregador, fazendo um apelo para quem quisesse entregar a vida para Jesus. Ele apontava para o meu lado onde eu estava e dizia assim, eu sei que há uma pessoa desse lado que o coração está disparado. Você está suando muito. Seu coração está batendo muito forte, porque o Senhor está te chamando. E você precisa vir aqui para dizer que você recebe Jesus como Salvador. Eu com aquela pinta toda, naquela época era chamado JT, Juventude Transviada. Eu só virei o rosto para o canto assim da parede e fiz uma oração que eu não estava acostumado a fazer, mas disse ao Senhor, eu sei que eu preciso ir lá na frente, eu não tenho força. E aí eu não vi mais nada. Quando eu me descobri, eu estava lá na frente abraçando o pastor Bryant, aquele tremendo pastor, aquele servo missionário de Deus, homem de Deus, uma bênção. E ele então me abraçou, aquele texano bitelão de 2 metros de altura. E eu, miudinho, magrinho, me abraçou e falou comigo, Deus, Senhor, essa é a resposta para minhas orações. E ali então, eu comecei a reunir na igreja batista, né? E cantava no coral, né? E foi ali naquela igreja batista que eu fui batizado e onde conheci a minha esposa que está comigo hoje, até hoje, 51 anos de casados.